às aulas do Clube da Revista. Eu sou Cássio, R3 da Cirurgia Oncológica. Vou apresentar um artigo hoje sob orientação do Dr. Diego Nicolai. A gente vai dar início aqui, já são 12h15. E o tema hoje, então, é linfadenectomia axilar. Passou o slide aí, né, Rodrigo? Uhum. Tá. Então, o artigo que o Dr. Diego selecionou para a gente fazer a apresentação é esse que está descrito aqui na tela. Então, Axillary Dissection for Breast Cancer, um artigo publicado nessa revista que é Operative Techniques in General Surgery. Um artigo que é relativamente antigo, ele é de 2006, mas para a proposta aqui, que é discutir sobre técnica cirúrgica, ele é um artigo que se presta bem a isso, porque é um artigo bem descritivo, ilustrativo, enfim. Então, o artigo vai começar falando de indicações da linfadenectomia axilar. Como ele é um artigo, como eu já citei, antigo, de 2006, eu preferi trazer algumas indicações mais atualizadas de linfadenectomia axilar, embora o foco da aula vá ser mesmo na técnica cirúrgica. Então, eu trouxe aqui, falando de câncer de mama, as indicações mais recentes do NCCN, essa versão de 2021. E para falar de linfadenectomia em neoplasia de mama, a gente sempre cita esse artigo, que é o ACOSOG, que seria o equivalente ao MSLT2 lá no melanoma. Então, aqui para mama, o artigo que definiu o prognóstico em linfadenectomia axilar na mama foi esse artigo, que é o ACOSOG. Então, o que a gente tem de mais atual em linfadenectomia axilar na neoplasia de mama? Pacientes que não têm linfonodos palpáveis ou têm menos de 2 linfonodos suspeitos na imagem, né? Esses são os pacientes que são os candidatos a linfonodo sentinela. Então, em sentinela negativo, os pacientes não vão à linfadenectomia axilar. Se sentinela positivo e paciente com micrometástase, esses pacientes também não vão à linfadenectomia axilar. E se paciente com sentinela positivo, aí a gente tem que ver se eles entram nos critérios do ACOSOG. Então, se paciente com tumores T1, T2, até 2 linfonodos positivos, cirurgia conservadora da mama, ou seja, uma lumpectomia ou setorectomia, com um plano de radioterapia adjuvante e sem quimioterapia pré-operatória, fechou todos os critérios do ACOSOG, não vai à linfadenectomia axilar. Não fechou todos os critérios do ACOSOG, vai à linfadenectomia axilar dos níveis 1 e 2. Por outro lado, pacientes com doença clínica palpável ou com mais de 3 linfonodos positivos vão à biópsia aspirativa com agulha fina. PAF negativa, vão à linfonodo sentinela. PAF positiva, aí esses pacientes podem ir à linfadenectomia axilar ou mesmo a linfonodo sentinela, se eles tiverem recebido quimioterapia pré-operatória. Tá? Então, de maneira bem resumida, assim, é isso que a gente tem de evidência atual para a linfadenectomia na neoplasia de mama, baseado nesse artigo que é o ACOSOG. Bom, para melanoma já é um pouco mais o nosso dia a dia, a gente já falou outras vezes aqui desse trabalho, que é, então, o MSLT2, ficou um pouquinho desconfigurado o slide aqui, mas dá para entender. Então, a gente sabe que hoje a gente não esvazia rotineiramente todo paciente que tem sentinela positivo no melanoma. Essa evidência é mais recente, então, depois que saiu esse trabalho do MSLT2, mostrando que não há diferença em sobrevida global no paciente esvaziado ou seguido com ultrassom seriado. Então, hoje a gente acaba esvaziando no melanoma o paciente que tem doença clínica positiva. Então, diferente do que a gente fazia no passado, que todo paciente com sentinela positivo ia esvaziamento no melanoma, hoje a gente sabe que já não é dessa forma, e está aqui o slide com a última evidência do NCCN. Tem outras indicações ainda, então, paciente com, por exemplo, neoplasia espinocelular, metastática para axila, vai ser candidato ao esvaziamento, enfim. Mas as duas principais indicações vão ser essas aí, a neoplasia de mama e o melanoma com doença clínica positiva. Tá? Aí a gente entra na parte que vai nos tomar mais tempo na discussão do artigo, que é a técnica cirúrgica propriamente dita. Né? Então, o artigo, como eu falei, ele é bastante ilustrativo e descritivo, assim a gente vai vendo step by step das figuras do artigo. Então, essa primeira figura do artigo é basicamente anatomia, né? A gente vê aqui o oco axilar, delimitado aí medialmente pela parede torácica e o músculo serrátil anterior. Na parede posterior, então, a musculatura subescapular e o músculo grande dorsal. E na parede anterior, aí, o peitoral maior e menor. Então, é nessa área anatômica que a gente vai trabalhar quando vai realizar a linfadenectomia
axilar. Então, o conteúdo linfonodal axilar ele vai ser dividido em 3 níveis, né? O nível 1, que vai ser lateral ao músculo peitoral menor, o nível 2, que vai ser posterior ao músculo peitoral menor, e o nível 3, então, medial ao músculo peitoral menor. Então, esse é um conceito importante da gente ter na linfadenectomia axilar, essa divisão arbitrária pelo músculo peitoral menor, dividindo os linfonodos do grupo axilar em 3 níveis, níveis 1, 2 e 3, tendo por parâmetro a sua posição em relação ao peitoral menor. A gente sabe que o maior componente linfonodal está no nível 1, então 70% dos linfonodos ficam nessa região do grupamento linfonodal 1, 20% dos linfonodos em posição subpeitoral, ou seja, abaixo do peitoral menor, 20% dos linfonodos no nível 2, e só 10% dos linfonodos no nível 3. Então, o prognóstico ele é determinado pelo número de linfonodos e não pelo nível de dissecção, né? Vou adiante aqui. Com relação, então, à extensão do procedimento, há uma tendência na disseminação linfonodal de ela ocorrer de uma maneira sequencial, ou seja, do nível 1 para o nível 2 para o nível 3, mas é muito frequente a possibilidade das skip metástases, ou seja, linfonodos isolados no nível 2 ou nível 3, não necessariamente com linfonodos positivos no nível 1, né? E a maioria das skip metástases acaba se encontrando no nível 2, né? Portanto, doença linfonodal isolada no nível 3 é raro. Daí vem a orientação que a linfadenectomia standard, a gente está falando principalmente aqui de neoplasia de mama, englobando os níveis 1 e 2. A gente acaba só indo para o nível 3 se há doença palpável nos níveis 1 e 2 ou se são lesões de alto risco, como, por exemplo, os tumores T3 e T4. Então, por rotina, a linfadenectomia no esvaziamento axilar da neoplasia de mama é nível 1 e 2. Essa figura, então, vai mostrar aqui as possibilidades de incisão de escolha. A gente pode fazer incisões tanto prolongando a incisão mamária para o oco axilar, como incisões separadas, uma incisão na mama e uma incisão separada aí na axila, né? Seguindo as linhas, tendendo a seguir as linhas de força da axila, né? Então, a gente inicia o procedimento cirúrgico propriamente dito, né, com a confecção dos flaps. Esses flaps devem ter uma espessura média aí de 2 a 5 milímetros, lembrando que a gente deve ter um cuidado para não deixar esse flap de dissecção muito fino, porque isso pode levar aí a isquemia do flap, né? Então, procurar deixar esse flap com uma espessura, claro, depender da constituição do paciente, né? Às vezes, o paciente mais magro, isso é um pouco mais difícil, mas um flap de uma espessura de 2 a 5 milímetros aí já é um flap adequado. Então, o artigo sugere que a gente comece pela dissecção do flap superior. A gente não precisa, nesse momento, expor toda a veia axilar, mas o artigo sugere que a gente vá até o tecido gorduroso que fica adjacente à veia axilar, né? A gente segue a dissecção pela confecção do flap medial, que deve seguir numa extensão pela borda lateral do músculo peitoral maior. Então, essa é a confecção do flap medial. A gente segue a dissecção com a confecção do flap lateral, que vai pela borda anterior do músculo grande dorsal, ou músculo latíssimo do dorso, né? Atenção especial em pacientes magros, onde é mais fácil da gente perder esse plano, e com uma extensão cranial da dissecção até a porção tendínea do músculo, que cruza a veia axilar anteriormente, né? Então, essa é a confecção do flap lateral, pela borda anterior do músculo grande dorsal. E, por último, a gente confecciona o flap inferior. Não tem aqui um limite anatômico até onde a gente deve ir, mas deve envolver todo o grupamento linfonodal 1, que é onde a gente sabe que está a maior massa linfonodal, né? Então, esses são os 4 flaps, né? O flap superior, flap medial, flap lateral e flap inferior. A gente pode optar por expor esses flaps com sutura com fio de linho, fio de seda, enfim, para melhorar a exposição aí, né? Realizada a confecção dos flaps, a gente vai para a dissecção da fáscia clave peitoral, que é aquela fáscia que vai proteger, digamos assim, os componentes do feixe neurovascular axilar. Então, a gente disseca a fáscia clave peitoral, expõe a veia axilar, a artéria axilar e o plexo braquial. No primeiro momento vai ficar exposta só aí a veia axilar. Então, confeccionei os flaps, vou para a dissecção da fáscia clave peitoral, né? Próximo passo agora vai ser a dissecção e ligadura dos pequenos ramos do plexo medial peitoral,
né? O nervo peitoral medial ele pode ser dissecado, ligado sem maiores problemas. Ele é um nervo que não causa nenhum déficit funcional, né? Ele serve para a inervação do terço inferior do músculo peitoral maior. Eu posso ter aí como, entre aspas, sequela, uma atrofia do peitoral maior, né? Que nesse contexto acaba não sendo aí muito mórbido. Então, lembrar que todos esses vasos aqui que correm anteriormente à minha massa linfonodal, principalmente no grupamento 1, embora frequentemente seja um fator de confusão com o plexo tóraco-dorsal, eles podem ser ligados sem maiores problemas, né? Inclusive esse nervo, peitoral medial. A gente estende, então, a dissecção ao longo da face clave peitoral em direção medial, com mobilização lateral da massa linfonodal do nível 1 para a exposição agora do nível 2 do nível 3, como a gente já falou, em posição subpeitoral e medial ao peitoral, né? Essa exposição do nível 3, ela se dá com retração lateral ou mesmo com secção do músculo peitoral menor. Então, a gente pode obter essa exposição, seja com a secção do músculo peitoral menor ou como eu costumo rotineiramente fazer, que é passar uma mixta, né, medial ao músculo peitoral menor e tracionar ele lateralmente, ou mesmo uma fita cardíaca ou um segmento de compressa aí para passar a mixta e a fita adiante, medial ao peitoral menor, e tracionar lateralmente esse peitoral menor, expondo o nível 3 de dissecção, né? A gente tem, então, atentar para esses linfonodos interpeitorais, que são os linfonodos de Rotter, e a nossa extensão de dissecção linfonodal vai até o ligamento de Halsted, que é a porção tendínea da musculatura subclave. Então, esse é o nosso limite medial da dissecção do grupamento linfonodal do nível 3, tá? Em geral, a linfadenectomia mais trabalhosa na axilar é essa do nível 3, né? Lembrando que, rotineiramente, a gente acaba fazendo o nível 1 e 2 e só avança para o nível 3, tem doença clínica positiva no nível 1 e 2. A gente vai, então, para a ligadura dos ramos e tributárias do plexo vascular axilar, né? Com identificação e secção, se necessário, do nervo intercostobraquial, que é um ramo sensorial de T2, né? Isso vai nos auxiliar na exposição do nervo torácico longo aqui na parede torácica medial. Então, mais uma vez aqui reforçando, tudo que não for o nervo torácico longo, tudo que não for o plexo tóraco-dorsal, a gente, embora seja fator frequente de confusão, a gente está autorizado a ressecar e ligar se necessário. A gente segue, então, com a extensão lateral da dissecção, com a ligadura da veia tóraco-epigástrica, que é a maior tributária da veia axilar. Ela, em geral, fica nesse plano mais anterior da dissecção, diferente como a gente vai ver do plexo tóraco-dorsal, do vaso tóraco-dorsal, que fica num plano um pouco mais posterior. Então, essa veia tóraco-epigástrica, que é a maior tributária aqui nesse plano anterior da veia axilar, ela pode ser ligada sem maiores prejuízos, né? E a retração lateral da peça permite, então, a busca pelo nervo torácico longo, que fica lá na parede torácica medial. E agora sim, a gente vai para a exposição, então, do nervo torácico longo, que é o nervo de Bell, que corre ao longo da parede torácica medial. Ela é formada por feixes, então, de C5 e C6 e vai inervar o músculo serrátil anterior. É um nervo delgado, é um nervo fino, nem sempre de fácil identificação no primeiro momento. A gente não deve confundir com a face que recobre o músculo serrátil, porque essa face muitas vezes fica numa configuração, numa confecção que pode nos levar à confusão com o nervo torácico longo, né? Lembrar que a lesão parcial ou total do nervo torácico longo leva à síndrome da escápula alada, né? Com dor e limitação dos movimentos da cintura escapular, como na imagem mostra. Então, é o principal nervo que a gente deve ter cuidado na dissecção da linfadenectomia axilar, o nervo torácico longo ou o nervo de Bell, né? Todos os vasos tributários da veia axilar, é isso que eu estava comentando anteriormente. Então, todos os vasos tributários da veia axilar saem de um mesmo plano, em posição mais anterior, conforme a gente vê aqui na figura, em oposição ao plexo tóraco-dorsal, que tem uma angulação um pouco mais posterior, né? Então, o plexo tóraco-dorsal, em geral, ele tem uma angulação de 45 graus posteriormente, né? Que é isso que a gente vê aqui na figura. E é ele o responsável pela inervação do músculo grande dorsal, e a gente deve procurar preservar, porque a musculatura grande dorsal pode servir, inclusive, para retalho muscular na ressecção de neoplasia de mama, né? Então, o primeiro grande cuidado que a gente tem que ter na linfadenectomia axilar é o nervo de Bell,
E o outro grande cuidado que a gente tem que ter aqui é esse plexo, né, o nervo artéria e veia do plexo tóraco-dorsal, que, como eu já falei, tem uma angulação um pouco mais posterior em relação aos outros vasos tributários da veia axilar, que ficam nesse plano um pouco mais anterior, né? Então, a gente segue com ressecção do tecido remanescente entre o nervo torácico longo, esse aqui da figura, e o plexo tóraco-dorsal, obviamente com cuidado para não lesionar as estruturas entre esses dois nervos, né, entre o torácico longo e o plexo tóraco-dorsal. A gente segue com liberação da massa linfonodal, então, do plexo tóraco-dorsal. Em geral, ele fica envolto por um conteúdo gorduroso e também linfonodal, com exposição no plano posterior do músculo subescapular. Tá? Então, aqui na figura, deixa eu ver se tem mais figura. Essa é a figura final de dissecção, então, com exposição aqui, bem exposto o nosso nervo torácico longo, né, o nervo de Bell, e com o plexo tóraco-dorsal preservado aqui exposto. Então, ao final da ressecção, a gente tem que ter essa imagem, né? A veia axilar aqui mais superiormente, o músculo latíssimo do dorso aqui lateral, o nervo torácico junto à parede torácica e o plexo preservado num plano mais posterior, tributando aí para a veia axilar. Então, é feita a retirada da peça cirúrgica, aí, claro, revisão da hemostasia, lavagem do oco axilar e fechamento da incisão por planos. Lembrando que, se a gente for retirar um dreno, é importante que esse dreno seja retirado por conta da incisão numa topografia próxima à incisão, porque a topografia de retirada do dreno deve ser incluída na radioterapia adjuvante, se isso for o caso, né? Então, aspecto final da ressecção, como eu já comentei: tóraco-dorsal, o grande dorsal e a musculatura da parede torácica aqui exposta. Cuidados com a ferida pós-operatória, né? Uma cirurgia que acaba infeccionando muito, então eu costumo, em geral, deixar uma profilaxia estendida nas primeiras 24 horas aí, e ficar atento para o risco de infecção precoce. É uma cirurgia que, como a gente sabe, o paciente tem que ser bem orientado para o risco de linfedema, que é bastante frequente nessa cirurgia. A gente não deve ter pressa para a retirada do dreno, é uma cirurgia que acaba drenando muito, né? O artigo orienta que a gente retire o dreno quando ele tem menos de 30 ml, a gente sabe que na prática isso não é tão fácil de obter essa drenagem baixa para retirar o dreno, às vezes a gente acaba retirando com uma drenagem um pouco maior. E indicação de fisioterapia motora assim que o paciente tiver condições para otimizar a imobilização do membro. Muito obrigado, era isso. Não sei se o doutor Diego ou a doutora Angélica estão por aí, querem comentar alguma coisa, ou se algum colega quer falar, fique à vontade. Certo, pessoal? Obrigado, então. Até a próxima oportunidade aí. Um abraço.